Boa tarde a você que está aqui com a gente mais uma vez no Vitrine Social e Saúde. E hoje nós trouxemos para falar com você a Ivone Maria de Melo Carneiro. A Ivone ela é bióloga, mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos, pós-graduada em Microbiologia e em Saúde Pública. E ela também é egressa do programa de treinamento em Epidemiologia aplicada aos serviços de Sistema Único de Saúde. Boa tarde, Ivone. A gente fica muito feliz com você, principalmente porque você nos ofereceu a oportunidade de ter um conhecimento maravilhoso, de ver o quanto que vocês estão trabalhando por nós nos bastidores e garantindo uma volta às aulas seguro. Para a gente é um prazer também, eu falo para a gente porque eu não estou aqui representando a Ivone, né? Eu estou aqui representando a Superintendência Regional de Saúde de Uberaba. Então eu estou representando um conjunto de pessoas que trabalharam e estão trabalhando fortemente para garantir esse retorno seguro. Então eu gostaria também de agradecer a doutora Ina, Elias, a oportunidade, né, de ter convidado a Superintendência Regional para falar. Então, às vezes, algumas questões, elas podem ser melhor esclarecidas em algum outro momento, talvez pelas referências lá de algumas outras áreas que compõem a Superintendência Regional de Saúde, porque hoje aqui, especificamente, eu trabalho no Núcleo de Vigilância Sanitária, né, vinculado à Coordenadoria de Vigilância em Saúde, e temos outras áreas também que estão interfaceadas nesse processo de retorno às aulas. Mas boa tarde a quem nos ouve, né, a quem nos acompanha, e espero de fato que seja muito produtivo, que a gente possa contribuir com vocês nesses esclarecimentos hoje. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação e Ciência e Cultura, a Unesco, ela disse que mais de 90% das instituições escolares e universidades tiveram as aulas suspensas no ano de 2020. Diante disso, nós sabemos do papel importante das escolas no desempenho educacional, na saúde física, na saúde mental, socialização e desenvolvimento de laços afetivos. Com tudo isso, Ivone, sabemos que as escolas são ambientes também fechados, com grande número de pessoas, que nós estávamos até conversando isso daqui antes, que podem acelerar o processo da contaminação do Covid-19. Diante disso tudo que nós falamos com você, o Estado considera que ainda é um fator importante o retorno às aulas presenciais? Sim, considera plenamente, né? Como você citou, hoje todas as ações do governo de Minas, elas são respaldadas cientificamente, né? E baseadas nas recomendações dos órgãos internacionais. Sim. Então, considerando esses dados que você mesmo colocou da Unesco, da Unicef, o governo está projetando esse retorno do estado de Minas, né? Isso tudo através de deliberações, resoluções estaduais. Inclusive, é importante que todos saibam que tem um grupo de trabalho que está discutindo essa questão dos retornos às aulas desde o começo do ano, final do ano passado. Esse grupo ele é composto por representantes da Associação Médica de Pediatria, dos órgãos da Secretaria Estadual de Educação e Saúde e vários outros. E esse grupo de trabalho, olha pra gente falar igual mineiro, olha pra você ver, né? Olha pra você ver. Olha pra você ver. Foram 18 reuniões no total e todas as ponderações desse grupo de trabalho eram levadas para discutir com quem tinha interface. Então foi constado o Ministério do Trabalho, o Ministério Público, os órgãos, os sindicatos voltados para a área trabalhista, né? Porque tinham uma questão de insegurança dos professores também, então os sindicatos foram envolvidos nesse processo. Então vários outros atores participaram desse processo de retomada. E esse grupo discutiu várias questões, onde o apontamento do benefício do retorno das aulas presenciais, considerando, né, o Plano Minas Consciente, o cenário epidemiológico que já estava sendo vivenciado na maioria das macro-regiões do estado de Minas, que o benefício do retorno era maior, porque a própria Unesco e a Unicef, eles ponderaram sobre a evasão escolar, sobre a questão das crianças, né, em situação de vulnerabilidade, que aumentou ainda o risco, as violências contra essa criança. Como Elias falou um pouquinho antes para a gente, né, ele apontou a questão da alimentação, até nisso a escola contribui.
Então, o benefício do retorno às aulas, ele foi maior. Mas aí o que acontece? Não pode ser um retorno de forma aleatória. Então, para isso, foi pensado num protocolo sanitário para o retorno às aulas. Diga-se, né, que o protocolo sanitário ele não é exclusivo para cumprimento da escola estadual, nem escola municipal. Cabe o cumprimento desse protocolo sanitário pelas escolas do setor privado, filantrópicas. Por quê? Porque ela vai estabelecer condição mínima para esse retorno. Né? Então, é isso que a gente pretende esclarecer aqui hoje com vocês. Gerar segurança para todos esses alunos e os pais de alunos, professores, colaboradores das escolas, né, Ivone? Exatamente. É importante ver que foi um trabalho pautado, foi estudado, não foi simplesmente uma coisa arbitrada. Vai ser assim porque eu quero assim. Não, foi discutido, foi estudado, é algo sério e para funcionar. Não é para ficar... Exatamente, né? Porque se a gente voltasse, né, se o grupo de trabalho decidisse uma volta aleatória desse quantitativo de estudantes, de uma forma, vamos voltar todos os estudantes de uma vez, a gente não teria condição de garantir ainda o distanciamento social dentro das escolas, haveria as aglomerações, o impacto. Olha, vamos pensar igual eu tinha falado para vocês um pouco no começo, que a gente estava discutindo, o município de Planura, né? A escola estadual, ela recebe 1.025 alunos. Então, considerando a população de Planura, seria um impacto grande. Então, se voltasse todo mundo de uma vez, olha o quantitativo de gente circulando, as escolas não conseguiriam absorver e garantir o distanciamento dessas pessoas. Agora, imagina Uberaba. Um quantitativo de alunos voltando para a rede municipal, pública, todos de uma vez. Olha o impacto até no transporte público, né? Então, a gente criou regras para isso, e foi necessário. E não foram regras que só o Brasil entendeu como necessárias, não. Foram buscadas referências internacionais também para isso. E esses assuntos nós vamos abordar todos aqui. Transporte, alimentação, cuidados gerais dentro das escolas. Fiquem aí com a gente para a gente discutir isso daqui. E Planura, como a nossa querida Ivone estava falando, é um município, né, próximo aqui, Uberaba, que Uberaba toma conta, né, de uma macro-região, né, o Triângulo Sul de Minas Gerais, né, e a Ivone trabalha nesse setor. Ivone, como foi formulado o protocolo de retorno às aulas para dar segurança aos alunos e aos colaboradores da escola? E agora eu vou mais além, porque como a gente vai conversando, vai surgindo mais dúvida, né? Aos alunos, aos colaboradores, ao pessoal do transporte. Isso. Como é que vocês formularam esse protocolo? Então, o protocolo, a gente pode falar que ele foi feito a várias mãos, né? Porque a gente precisava ter o conhecimento de vários atores nesse processo e ouvir quem tivesse diretamente envolvido no processo. Então, a questão do retorno, do desenvolvimento de protocolo, esse grupo de trabalho que iniciou essas discussões do retorno da aula, foram embasando nesses artigos científicos que foram publicados, nas recomendações do Unicef, da Unesco. A gente tem hoje no estado de Minas um grupo de pessoas atuantes na questão da Covid, né? Então, foi preciso avaliar as ondas que o estado hoje estava enfrentando, né? De acordo com cada onda do Plano Minas Consciente, que a gente vê muito falar onda vermelha, onda amarela. Isso representa a situação, o cenário epidemiológico de um município, de um estado, né? De uma região naquele território, para ouvir, até para definir quais as turmas que poderiam voltar, o que seria priorizado. Então, com base nisso, em todos esses riscos, para descentralizar as informações, avaliar essa questão da volta dos alunos para as atividades presenciais, diga-se que as escolas nunca tiveram fechadas, tá? É importante a gente falar isso, que tiveram pessoas do administrativo ali, que os professores tinham que ir periodicamente prestar conta do seu trabalho, e eles estavam trabalhando também de forma remota, tinha os auxiliares de serviços gerais fazendo a higiene da escola. Então, a escola não parou, ela esteve ali, né? De uma maneira diferente, não totalmente aberta, mas esteve. Então, o protocolo, quando ele foi pensado e seguindo uma diretriz universal e internacional, o que foi os apontamentos para ele? Vou fazer minha colinha aqui, né, gente? Para não esquecer de falar nada, né? Isso mesmo. Então, o protocolo, quando ele foi formulado, o que esse grupo de trabalho pensou? Ele pensou primeiro, o que hoje... Aí eu vou perguntar para vocês, vamos conversar, né, Ina? Isso. A gente está aqui num ambiente fechado. Então, quais que são as primeiras barreiras que a gente tem para garantir que o vírus não seja transmitido? A principal via é a via aérea.
Então, uma tosse, um espirro, é a principal via de transmissão. Essa via de superfície aqui, de acordo com o que a Organização Mundial de Saúde falou, ela é uma via de transmissão secundária, mas existe o risco. Então, o que a gente está aqui hoje, nesse ambiente fechado? A primeira questão é a máscara. É a máscara. Então, para voltar, as premissas desse protocolo sanitário, ele foi embasado nisso. Então, voltaria, mas voltaria todo mundo usando a máscara. Outra premissa, mesmo com a máscara, olha, um espirro, quando a gente espirra, ele sai com uma velocidade de 20 km por hora. Então, ele tem a possibilidade ainda de romper algumas barreiras, principalmente que ainda muitas pessoas vão voltar com a máscara de tecido artesanal que a gente fala. Então, outra questão é o quê? O distanciamento. Então, uma premissa do protocolo foi, então, máscara e distanciamento de pelo menos 1,5 metro, né, que é o padronizado pela Organização Mundial de Saúde. Então, é bom a gente repetindo isso para ficar bem na mente de todo mundo que está ouvindo. Então, máscara, distanciamento de 1,5 metro. Outra coisa, lavagem de mãos, porque a gente toca na superfície o tempo inteiro. Embora ela seja uma via de transmissão secundária, é uma via de transmissão. Então, higienização das mãos. As escolas teriam que pensar nesses insumos para garantir isso. E até então, se você fosse há um tempo atrás, e até na casa da gente, a gente não tinha hoje, né? A gente fala assim, recebia uma pessoa com álcool gel na mão. Jamais, era impensado, né? E outra coisa que me deixa triste, Ina e doutora Elias, né? Eu já tô íntima, tá vendo, Ina? Ai, que maravilha aí, ó. Ela gosta dessa intimidade, então, porque a gente consegue filtrar tudo, puxar tudo que a gente pode de informação. Outra coisa que me deixa triste é falar assim, o novo normal é lavar a mão. Meu Deus, sempre foi necessário lavar a mão, né? Então, assim, higienização de mão, outra premissa do nosso protocolo. Limpeza e manutenção frequente da higienização das instalações, né? Porque é muita gente circulando, muita gente passando. Rastrear os possíveis contatos dentro do ambiente escolar. Então, o primeiro momento que uma criança, um professor apresentar algum sintoma, a gente aparta essa criança, esse professor do convívio, para evitar que aquilo, né, seja uma suspeita de Covid, para que não vire um surto dentro do ambiente escolar e não culmine aí na suspensão das aulas. Então, a gente tem que priorizar isso. O gestor é um foco importante junto com a atenção primária. E aí, outra questão que o sindicato das escolas colocaram, né, foi a questão de privilegiar também os professores no processo de imunização, e é totalmente aceitável, né, até para proteger aquela faixa etária que ainda não está coberta pela imunização, que hoje a imunização está garantida para 18 anos ou mais, né, embora a gente já tenha uma vacina aprovada, que é a Pfizer, né, pela Anvisa, para imunizar 12 anos para frente, e aí o Programa Nacional de Imunização já está discutindo sobre isso, mas a gente tem que pensar ainda mais nos vulneráveis, saindo até para acobertar essa população com essa vacina. Eu acho que isso vai ser em breve. Mas aí as premissas do protocolo foram essas. Minuto de discussão, nesses minutos, olha o quantitativo de coisas que as pessoas envolvidas nesse processo tiveram que pensar para garantir o retorno seguro, né? Primeiramente a máscara, depois o distanciamento social de 1,5 metro, higienização das mãos, limpeza do ambiente e separação da pessoa, ou do aluno, ou do professor, do colaborador, com suspeita de Covid. Exatamente. Eu acho que o programa está bem redondo, né, Elias? Tá. O programa está redondinho. Agora, talvez o que, assim, ficasse mais oneroso com questão de mão de obra, e até também seria a limpeza da superfície, né? Para receber o aluno a cada dia, tá tudo higienizado, pronto, limpinho. Exatamente, né? E foi uma questão que a gente teve que mudar até no nosso hábito do dia a dia também, né? Mas pensando numa escola onde a gente já tem uma quantidade de pessoas reduzidas para essa atividade, porque você pensava numa higienização do ambiente só depois que a turma ia embora. Isso. Aí você cuidava do banheiro depois que terminou aquele turno, né? Ou quando tivesse alguma eventualidade, quando a gente trabalha com criança com alguma patologia, um vômito, alguma coisa, você fazia uma higienização mais naquele momento por uma situação específica. Mas agora não, né? Então, quando fala nessa questão de onerar, realmente é oneroso. Porque a pessoa ali responsável pelo serviço de limpeza da escola, ela não vai ter serviço só uma vez.
ela vai ter que ter serviço várias vezes no dia, né? E outra coisa, a escola tem que dedicar um profissional para receber as crianças na abordagem, né, doutora Ina? Por quê? Porque você vai ter que ver a temperatura, avaliar se ela não tem um sintoma, avaliar se ela vai entrar com o uso de máscara corretamente e durante também a permanência dela na escola, né? Porque a máscara é requerida para crianças com mais de 2 anos e quando também tem alguma criança com alguma necessidade especial que ela não consegue fazer o uso da máscara, também não tem como obrigar. E olha o que a gente teve que pensar quando falou do protocolo, né? Que a gente vai buscando algumas coisas para discussão. Vamos pensar que vamos receber as pessoas que têm problema de surdez, né? Tem uma necessidade especial. Até para isso, que ela ainda consegue, se eu estou falando com uma pessoa hoje que tem esse problema auditivo, ela não consegue nem ler meus lábios. Não comunica, então, né? Então, um professor que vai atender essa criança, ou na faixa etária de 0 a 19 anos com esse problema, tem que pensar numa máscara transparente. Então, o Estado teve que pensar numa máscara transparente para que essa pessoa se fizesse, né, compreensível para aquela criança. Olha, é uma questão bem... Onde que esse grupo buscou as informações para tentar atender da melhor forma esse público, né? Então são várias questões aí dessa questão de limpeza e vai ser oneroso sim, né? E a gente tem que torcer para dar certo. Sim, porque até na questão de um funcionário limpar todas as salas de aula para receber todo, não dá tempo, é muito corrido. Então vai ter que ter mais de um para poder conseguir em tempo hábil liberar a sala ou liberar os ambientes para receber os alunos, né? Então, com isso também, as escolas elas tiveram governabilidade de pensar nas adequações, né? Então, às vezes, liberar um pouco mais cedo aquela turma, daquele momento presencial, diminuir a carga horária, até porque, em função do número de trabalhadores que ela tem, para garantir que o intervalo entre a saída de uma e a entrada de outra também seja suficiente para aquele profissional da escola fazer a higienização de tudo. Porque o que é obrigatório ali naquele processo tem que ser garantido de forma efetiva. Saiu uma turma, aí não é limpar só uma carteira que ele senta, você tem que limpar o piso, as superfícies. Então não é uma questão aleatória. A saneta, né? Tudo que você imaginar que alguém pôs a mão, você vai ter que passar o quadro. Exatamente. Né? Então hoje também, outra questão que as escolas vão ter que se organizar é cada professor ter o seu material, né? Ter o seu apagador, ter o seu próprio, não compartilhar com os outros colegas, justamente para até diminuir esse impacto sobre o trabalhador que vai estar ali, como o Elias bem disse, né? Porque senão a gente não vai conseguir, não vai ser efetivo o protocolo. Então tudo isso está sendo pensado. Agora que eu fui entender, porque você começa a conversar com os pais, é lógico que na história existem 2 lados, né? Como eu falei com a Ivone mais cedo, a gente costuma ter informações truncadas. Às vezes, um pedaço da informação. Chamaram-se os pais, né? Que eu sei que chamou os pais. Quem vai voltar às aulas, vai diminuir o tempo. Os pais não acharam viável mandar esses alunos para a escola. Mas olha o que o Estado pensou na saúde do seu filho. Não é questão nem que, às vezes, uns acham que o funcionário não quer trabalhar, que a escola não quer voltar. Mas não, agora eu entendi o porquê que diminuiu a carga horária. Para dar tempo, tá, de fazer a higienização, de garantir com que o espaço seja higienizado para que seu filho possa chegar e não ser contaminado na escola. E a gente não tinha essa noção, eu fiquei sabendo dessa informação agora. E aí, Ina, também, a questão da redução da carga horária, a gente tem que pensar que o retorno das aulas ele vai ter que ser universal. Então, a gente tem que garantir condição das atividades presenciais para todas as crianças. O filho de A não é melhor que o filho de B. Então, a gente tem que garantir que o filho de A e o filho de B, do pai A e do pai B, tenham a mesma oportunidade de ter aquele momento presencial, né? Então, essa redução, para garantir isso também, para que seja uma forma universal, para que todo mundo tenha acesso, hoje os gestores da escola estão com um peso muito grande, até de pensar, se ele tem hoje 1000 alunos sobre a sua responsabilidade, é responsabilidade dele. A partir do momento que entra para a escola, todo o cuidado com aquelas 1000 crianças que vão estar sob a governabilidade daquele gestor e daqueles trabalhadores da escola é muito grande, né? Muito. E ele garantir, olha, fazer o seu programa,
de educação para retorno das atividades presenciais, pensando em albergar aquelas 1.000 crianças, é muito trabalhoso para a gestão escolar, né? Então, eu acho que os pais hoje, ele tem que pensar no coletivo. E a gente começa assim, uma gotinha de água, se a gente abre a torneira, ela vai demorar às vezes um dia, mas vai encher aquele copo, não vai? Sim. Então a gente tem que pensar nisso nesse momento de retorno das aulas. Hoje meu filho vai ficar 2 horas, para que daqui 3, 4 meses ele fique o dia todo. Porque a gente tem a condição. E ele se adaptar também, né? É muito traumático para a criança. A criança ficou em casa, não usa máscara, corre para um lado para o outro, o adolescente também. Então esse impacto do retorno também, a gente tem que pensar nas questões de adaptação dele fora do ambiente de casa, né? Então tudo isso foi mesmo. pensado. E até também temos que pensar, principalmente na rede pública, as crianças, com a boa parte, não têm acesso à internet para ter a aula virtual. Se eu priorizo grupo X para ir lá e grupo Y não pode ir na escola, se o grupo Y não tem internet, o grupo Y não vai aprender nada. Mesmo que busque o material lá na escola, tudo impresso, bonitinho, não tem explicação do professor. E o pai não está qualificado para ensinar. Então, tem que ser assim, um pouquinho para todo mundo e gradativamente, igual você falou, até atingir novamente tudo que precisava. Exatamente. A tendência agora, a gente foi publicada agora a nova classificação de ondas nas macro-regiões, como a gente tinha falado um pouco antes. Então, a gente vê hoje o mapa de Minas amarelo e verde. Maravilha. Né? É maravilha, né? Amarelou, esverdeou e não está vermelho. Embora algumas micro-regiões dentro de uma macro-região esteja vermelha, mas no geral a gente está de vermelho e amarelo. Né? Então isso é gratificante para nós, significa que a situação está melhorando. Então, para que isso continue, que essa evolução siga dessa forma, que o retorno às aulas não seja um impacto negativo de trazer esse quantitativo de pessoas para começar a circular e ter, a gente vai ter que cumprir essas premissas, né? Eu lendo lá o protocolo que vocês criaram, tem 2 programas que eu achei muito interessante. O programa da atenção primária à saúde e o programa da saúde escolar, na escola. Você pode falar, o programa da saúde na escola. Você pode falar desses 2 programas para nós? Eu vou até pedir autorização, né? Porque antes de vir para cá, como eu falei que a gente tem várias referências das áreas, então antes eu tirei algumas dúvidas mais específicas, porque hoje quem controla essa questão da atenção primária, do programa de saúde na escola, existem nossas referências lá muito competentes, diga-se, né? Que é a Sheila e a Andresa para cuidar disso. Aí eu fiz uns esclarecimentos para não falar muita bobagem, né, em relação a isso. Então, assim, quando a gente fala programa de atenção primária à saúde, ele não é bem... o programa, a atenção primária à saúde, ela é um nível de assistência da rede, então ela já existe em todos os municípios. A gente não fala muito programa de atenção primária, né, atenção primária à saúde, porque a gente conhece ela de outra forma, que é as estratégias de saúde da família e as unidades básicas de saúde da família. Porque depois que o SUS ele estratificou, organizou as redes de assistência em rede, a gente conhece a atenção primária à saúde como a porta de entrada do SUS. Isso. Né? Não é? Porque é ali que aquele agente comunitário, aí a gente vem a figura do agente comunitário, né? Indo de casa em casa, oi, dona Maria, a senhora tá boa? E conhece a realidade daquele território, passa a conviver com as famílias e às vezes vira até parte daquela família, né? É natural isso, porque ele está o tempo inteiro monitorando. Então, a atenção primária ela já existe em todos os municípios. A gente tem município hoje que tem cobertura de 100% de atenção primária à saúde, através das equipes de estratégia de saúde da família, e alguns municípios ainda não. Os maiores ainda têm uma dificuldade de estabelecer isso, né? Então, já existe. E dentro da atenção primária à saúde, o programa de saúde na escola, ele é geralmente conduzido pela atenção primária à saúde, né? Sim. Uhum. Então, esse programa de saúde na escola, infelizmente ainda, o governo federal não conseguiu descentralizar, né, para todos os municípios do Brasil e todas as escolas. Ele prioriza alguns públicos com vulnerabilidade. São as escolas que têm as crianças cumprindo medida socioeducativa, criança e adolescente, que o público dela é coberto, tem um público coberto mais de 50% de Bolsa Família, e a adesão ao programa de saúde na escola é voluntária. E o programa de saúde na escola, ele está trabalhando, ele tem várias premissas. É onde o quê? A escola, a gente entende a escola como um local onde a saúde encontra a educação. É um ambiente de transformar a pessoa, né? Então, onde melhor que a saúde encontra com a educação seria na escola. Sim. Então, é onde que esse programa de saúde na escola, através de um grupo de trabalho,
trabalha alguma dinâmica com os alunos. Abuso de álcool e droga, infecções sexualmente transmissíveis, né, prevenção de HIV, tabagismo. Então, são questões voltadas onde a saúde entra na escola para discutir melhor, para capacitar os professores, para discutir com os alunos. Então, ele é um programa de adesão voluntário, onde o gestor pactua com o governo, com o Ministério da Saúde e Educação. Todos os nossos municípios, os 27 municípios, têm escolas participantes do programa de saúde na escola. Mas, infelizmente, não são 100% da escola. Justamente por conta desses critérios, o governo ainda não conseguiu remanejar para todo mundo. Entendi. Envolve a transferência de recursos, inclusive para as escolas que estão aderidas ao programa de saúde na escola. Foi disponibilizado recurso financeiro para adquirir o álcool gel, o termômetro infravermelho. E eles já estão... uma das premissas dele, que foi agora prioritária, foi trabalhar a questão da volta às aulas, da questão do risco da Covid no ambiente escolar. Então, mesmo de forma remota, isso já está sendo trabalhado. Então, a atenção primária existe e os atores envolvidos no desenvolvimento do programa de saúde na escola são ali as equipes de estratégia de saúde da família, junto com os gestores, através de um grupo de trabalho, né? Isso. E a gente queria saber também de você, assim, dentro do protocolo, o que vocês priorizaram lá na administração do espaço dentro e fora das salas de aula? O espaço dentro e fora das salas de aulas, primeiro assim, com aquela premissa do distanciamento social de 1,5 metro, né? Então, as escolas, elas tiveram que se organizar antes da abertura. Para as escolas estaduais, né, a resolução 4506, que estabeleceu os requisitos, definiu que os diretores, os gestores da escola, tinham que cumprir uma lista de tarefas, que ia ver desde a organização, uma questão de subsidiar a compra de saneantes domiciliares que se utilizados no processo de infecção, EPIs para esse uso. Então, eles tiveram que cumprir essa lista de tarefa, a gente chama de checklist, previsto na 4506, cumprindo todas aquelas tarefas que envolvem comunicação com os pais. Até o protocolo, ele subsidiou para os pais uma forma de entender assim, eu tenho segurança de mandar meu filho para a escola, porque ele tinha que manifestar formalmente, né, o interesse de mandar o filho para a escola. Isso foi pensado. Aí foi cumprida essa lista de tarefas aí, né, pelos gestores escolares. Das escolas estaduais, ele serve como um plano individual, né, para retorno das aulas. E aí, nisso, o inspetor daquela escola, que conhece a realidade, validou, né, aquela lista de tarefas e, periodicamente, sai publicado no site da Secretaria Estadual de Saúde a lista das escolas que já cumpriram para retorno. E aí, entre esses protocolos, a organização seria marcar ali, né, no piso esse distanciamento de 1,5 metro, organizar a ida aos banheiros também de acordo com o dimensionamento, quantas crianças, quantos adolescentes poderiam estar ali dentro em função do espaço, para evitar aglomeração. A mesma coisa, como poderia ser a frequência dentro de um ambiente da biblioteca para não ter aglomeração. Então, tudo isso foi pensado, até as escolas que têm escada, para pôr as marcações entre os degraus, né, para ter esse distanciamento. Como que seria a organização do espaço na entrada da escola? Até para não ter esse quantitativo de gente entrando no mesmo horário. Até por isso tem a alternância das turmas. Vai entrar primeiro essa turma, garantindo o distanciamento. Dentro das salas de aula, né, o local onde o professor fica também é delimitado para não ter essa quebra do distanciamento. As carteiras foram organizadas de forma que ficasse 1,5 metro uma da outra e sempre no mesmo sentido, para não ficar frente a frente. O bebedouro, onde a criança ia se hidratar, também a marcação no piso. Aqueles bebedouros que tinham contato direto com a boca foram desativados pelo risco de contaminação. Então, só foram deixados os bebedouros que coletavam com copo descartável, ou que a criança levasse o seu próprio copo, a sua garrafinha para colher água. Então, várias questões de organização ali foram pensadas. Inclusive, a biblioteca, se a criança ou adolescente pegasse o livro para levar para casa, foi pensado numa quarentena quando devolvesse esse material. Então, teria uma mesinha ali separada, que é o material que a criança trouxe, deixa ali por 5 dias e depois outra criança pegaria, outra adolescente pegaria. Então, essas foram as organizações básicas previstas no protocolo para receber de novo os adolescentes, aquele público ali e os professores também. Outra questão importante também
A gente vai falar mais pra frente, vamos esperar, né? Não vamos passar o carro na frente dos bois, não. Vamos devagar com a dor, que o santo é de barro, né? Olha, você falou da desinfecção das salas de aulas, das carteiras, né? Do ambiente propício para receber esses alunos. E eu, lógico, né, fui fazer uma enquete no Instagram para ver como que os pais estão respondendo. Eu não vou dizer credibilidade, porque muitas vezes não é que o pai não acredita no que o Estado está proporcionando. Muitas vezes o pai é temeroso, zeloso pela saúde do filho, não confia ainda que o filho vai ter a maturidade, né, de mandar ele para a escola. Nós tivemos o seguinte resultado: 75% do público que interagiu com a gente, ele ainda não sente confiança em mandar os filhos para a escola. Ivone, o seu papel é esclarecer mais uma vez aqui para que as pessoas tenham segurança. A questão às vezes é o tempo, né, que foi reduzido, né, que às vezes o filho não estuda naquele bairro, aí vai ter que pagar a van, tem o transporte que gera insegurança, né? Então, até chegar na escola, talvez dentro da escola o pai não tenha medo, mas até o filho chegar na escola, o pai tem medo. O Estado também pensou nisso, como que ela fez com a questão do transporte. E eu ainda vou te falar mais. Como está sendo gradual, vai ser as crianças, depois é fundamental, depois já os adolescentes. Eu me preocupo com o transporte público também. Eu queria saber o que vocês colocaram nesse protocolo, questão com o transporte, para até levar essa criança em segurança para a escola. Eu acho que esse anseio dos pais, ele é totalmente aceitável, né? Porque entende-se que no seio do lar, a criança ou adolescente esteja mais protegido. E eu acho que essa é uma preocupação de muitos pais que também têm uma condição social melhor, né? Que ele sabe que ali ele vai estar bem cuidado, que ele tem uma condição de segurança melhor ali. Mas a gente tem que entender que a vida ela vai voltar aos trilhos, ela tem que voltar, né? Então você tem que dar para as escolas a oportunidade de demonstrar isso. Porque quando eu fico pensando no risco, sabe, disso. O pai tem segurança de mandar o filho para a escola, mas leva ele para o supermercado. É verdade. Né? Então ele sai, hoje famílias inteiras estão utilizando o supermercado como um local para passeio. Nós conversamos isso aqui antes, né? Então, no começo. Então, qual que é a diferença disso? Eu acho que na escola, onde você tem um protocolo de higienização, menos superfície para toque, é menos risco de sair para o supermercado com seu filho. Né? Levar seu filho para o supermercado, levar seu filho para uma praça ou para um evento na sua família, que mesmo que reúne aí 10, 15, 20 pessoas, e tira a máscara naquele processo. E a gente não sabe se a pessoa até um portador assintomático vai representar um risco para a criança. Então a gente tem que começar a ponderar esses riscos e a mensurar. Às vezes para o pai realmente é oneroso, porque vai ficar 3, 4 horas na escola, vai arcar com o transporte. Mas o transporte também foi pensado. Né? Então as vans que prestam serviço para as escolas, para os pais, aqueles motoristas, quando o gestor ele sabe que a van vai levar aquela criança, ele tem que ser incorporado no processo do protocolo da escola. Então a escola também, ela tem que discutir com esse motorista para as informações. As condições foram estabelecidas para todas as pessoas que transportam os alunos, seja van, micro-ônibus, privados ou custeados pelo governo ou pelo próprio município. Ele tem que ser treinado, aquele motorista, tem que ter os dispensadores para a higienização da mão dessa criança e o transporte, os transportes privados, né? Que são esses que a prefeitura arca, ou que tem as vans particulares, ele só vai poder transitar com 1/3 da capacidade, justamente para garantir aquele distanciamento. E exigir que a criança use a máscara, se ela tiver na idade, né, compatível para usar a máscara, e que ele também utilize a máscara. E que ele faça os protocolos adequados também. O transporte público, eu vejo ele ainda com um problema um pouco maior. O transporte público, a gente já sabe que quem vai utilizar são os indivíduos maiores, que já tem uma noção que se vai sozinho no transporte público, já tem uma noção do risco. Sim. Então é importante que carregue o seu próprio sanitizante de mão, né, que toque o mínimo possível. E aí as prefeituras, no que se refere ao transporte escolar, a gente sabe que voltando isso vai ter um impacto no transporte público, não vai? Sim. Então as prefeituras também, elas têm que pensar em organizar o quantitativo de ônibus nos horários de pico.
né? Que a gente evite a superlotação. Então, é um conjunto de Não tem como colocar o ônibus só para estudante. Depende da gestão municipal. Se ela tá. entender que aquilo vai ser prioritário, ela tem toda a competência para fazer isso, né? Então, depende de cada município. Hoje, o transporte escolar, a gente tem maior problema na questão do transporte público, no sentido de ter essa discussão para saber se realmente é viável. Porque hoje, se eu utilizar a máscara de forma correta, se eu higienizar as mãos na entrada, na saída, eu já tenho uma segurança maior, né? Então, se a gestão do município quiser organizar transporte específico para estudante, ela pode organizar. O que eu acho também que é muito difícil hoje também para o serviço público fazer isso. Então, os pais têm a responsabilidade de orientar os filhos, né? De manter a máscara durante o trajeto, todos esses cuidados. Mas todas essas questões, elas são discutidas sim pelo grupo técnico, no entanto, foi preconizada essas rotinas, né? Do transporte, dessas vans, as escolas trazerem esses motoristas para discussão. Os municípios que custeiam isso já fizeram a capacitação para os motoristas, já treinaram, né? Já fizeram toda essa retaguarda. E eu acho que é importante o pai não esperar voltar, porque enquanto não tiver os pais a mandarem essas crianças para a escola, os adolescentes para a escola, como que a gente vai saber se deu certo? Como que a gente vai saber os problemas que vão surgir, Exatamente. né? Não é uma questão assim, não, eu vou assumir o risco, né? Ele tem que se sentir seguro, porque Sim. quem não quiser mandar os filhos para o presencial, a escola vai garantir a retaguarda remota, seja através, como o Elias falou, mandando material físico para essa escola, como das aulas remotas, que ainda vai continuar. Mas eu acho que a vida tem que seguir, né? Muitos pais, eles precisam da escola, inclusive, para manter os seus empregos, né? Então, se a gente tem essa pequena carga horária de retorno agora, a gente está trabalhando para ser efetivo e ter integralidade da carga horária no futuro. Então, acho que a gente tem que pensar nisso, dar um voto de confiança e o pai também instruir o seu filho nas medidas de segurança. Eu acho que é um conjunto, né, doutora Ina, doutora Elisa, é um conjunto. Eu acho que esse conjunto precisa ser bem estudado, bem discutido, os pais precisam participar de forma efetiva nessa discussão e dar oportunidade, porque é um risco calculado, foi muito estudado, foi feito da melhor forma possível. Se precisar fazer alguma alteração, também vai ser disposto e estudado. Eu acho que é muito mais complicado do que ir à escola, o prejuízo, por exemplo, que as crianças vão ter por causa do desenvolvimento psicossocial, quase não sai, psicossocial, que elas estão, assim, elas vão para a escola com 2 anos, 3 anos, não é simplesmente para brincar, aquilo ali ela está aprendendo, ela está desenvolvendo, ela está socializando. Esse é um prejuízo que já está muito grande. E esse risco todo, se calculado, é menor do que às vezes uma reunião de família, onde todo mundo vai lá e tira a máscara para servir, para comer, acha que é só a família que está ali. E a gente sabe que em alguns casos, um estava contaminado na família, exemplos de pessoas que a gente conhece, e contaminou todo mundo. E acaba que é uma contaminação maior num núcleo familiar. Exatamente. Então nós temos que dar apoio e confiar que isso vai dar certo. A gente vê também muita criança com a família passeando no shopping, né, gente? Sim. E olha o quantitativo de gente que está naquele shopping e muitas das vezes com a máscara da boca para baixo como se fosse um babador. E a criança, vamos pensar na criança da primeira infância, dos 0 aos 3 anos, está ali sendo puxada pelos pais, né? Para aquele ambiente. Ela não vai usar máscara, ela não usa máscara. Não. E será que o risco de estar num ambiente escolar controlado é realmente maior do que ela estar numa praça de alimentação, no supermercado, tomando um sorvete, comendo alguma coisa? E supermercado, quantas vezes vocês já viram, eu já vi, o pai chegar e abrir um pacote de biscoito para a criança degustar. Sem higienizar. No supermercado. Muitas vezes. Então isso a gente tem que pensar, será que eu, pai, estou cumprindo o meu papel? E será que eu estou enxergando realmente o risco dessa atitude de levar a criança para o shopping, para um passeio, porque vai ficando difícil manter a criança em casa, né, gente? E esse déficit emocional dela, do contato com o outro, vai ficando muito grande. Quantas crianças desenvolveram obesidade nesse processo de pandemia?
Sim. Né? Quantas crianças a gente pensa? E o sedentarismo? Então, um pouco que ela vai para a escola e tem essa volta à socialização, essa oportunidade de movimentar, isso é um ganho para a criança. De poder ouvir a voz do outro, né? O Rodolfo, ele ficou praticamente, né? Ele retornou agora às aulas, a emoção dele voltar é poder ouvir o colega, né? Pessoalmente, presencial ali. Ele falou, ele tem problema de bronquite, eu tinha um certo receio de mandá-lo, mas a escola está cumprindo as normas, tudo direitinho. Agora eu estou me sentindo mais segura, né? Para que ele faça esse retorno. Em relação aos banheiros, que é uma coisa que a gente tinha discutido isso daqui antes, e as demais áreas comuns, tipo quadra, eu não sei se vai ter exercícios físicos ali. Quais foram os cuidados para oferecer as condições seguras para esses alunos nesses ambientes? O acesso aos banheiros também não vai ser como era antes, né? Porque no intervalo, quando tinha, era aquele tanto de gente no banheiro. Tudo ao mesmo tempo, as né? meninas se maquiando, né? Os rapazes conversando e tudo isso, a gente vai ter que aguardar esse frenesi um pouquinho, né? De manter as nossas comunicações nesse nível aí. Então, não vai poder nem tirar a máscara no intervalo, gente. Então não vai precisar retocar a maquiagem. Exatamente. No horário do intervalo. Vai ter intervalo, assim, de sala? Geralmente, assim, as rotinas da escola, o gestor ele tem governabilidade de definir como que vai ser a melhor metodologia deles, né? Mas vai ter intervalo sim, a criança ela precisa se alimentar, então vai ter aquele intervalo para alimentação, né? Os refeitórios ali, as cantinas, elas vão estar operando de maneira regular para fornecer alimentação, e o gestor ele pode escolher se aquele adolescente ou criança faz a alimentação no refeitório de forma controlada, com a higienização prévia antes, higienização das mãos, retirando a máscara só no momento de servir, de se alimentar, né? Lembrando que quem vai servir a refeição para a criança são as cantineiras ali, os profissionais. Eu falo cantineira porque eu sou daquela época antiga, né? Eu também. Então vão ser elas que vão servir, não vai ter um self-service ali, porque é mais toque nos utensílios, mais contato com o alimento. Então eles podem se alimentar ali ou na sala de aula, né, para evitar o contato com mais pessoas ali naquele ambiente. Então vai ter os intervalos. Para usar o banheiro também o acesso é controlado, que vai depender do tamanho, do porte. Vai ser garantido o insumo de higienização de mãos nesse banheiro, né? Para a higienização correta, eles vão ser orientados nesse sentido. Atividade física pode ter, não tem nenhum impedimento, desde que não tenha aquele contato físico. Sim. Porque se eu tenho que garantir 1,5 metro de distanciamento, então eu vou adequar essa atividade física da melhor forma, que a criança não saia desse sedentarismo, mas que não tenha esse contato próximo, né? Então isso tem que observar também. Creches, escolas da primeira infância, que tem aqueles escorregadores, até aquela ilustração que vocês fizeram ficou bem bacana, mandaram com os escorregadores, com os locais. Então a escola tem que pensar o que ele pode substituir, alguns locais que a criança vai ter contato com superfície, porque tem várias outras metodologias e o pessoal da área de educação, eles são fantásticos nesse ponto de trabalhar essas metodologias, de manter essa questão lúdica, né, mas de uma forma que seja segura também. Aí, Ina, é importante a gente falar desses escorregadores, das questões das caixas de areia, né? Então tem que ser avaliado o uso disso, porque é mais contato da criança com a superfície. Você não consegue controlar o pequenininho, né, gente? Não. E assim, na mesma hora que tá, ele já quer abraçar o coleguinha, e aí a mão já tá na boca e não tá de máscara. Então, será que a escola pode criar outras metodologias para atrair essa criança nesse momento? Então, tudo é possível. E como eu disse, hoje o pessoal da educação são fantásticos para isso, né? Pedagogos fantásticos, pessoas assim, para desenvolver novas metodologias para garantir essas atividades. Botar a criatividade em dia, né? Em dia. A gente vê o compromisso desses profissionais devido às aulas remotas, que isso não foi fácil para ninguém, né? O professor teve que aprender a dar aula remota e agora ele vai ter que dar na escola dos meninos a aula presencial, e a aula remota acontece ao mesmo tempo. No estado vai ser assim ou vai ter alguma coisa diferente?
Não, vai ter o ensino vai ser híbrido, né? Então, assim, vai ter a questão do presencial e do remoto, não vai parar o presencial e remoto. Eles vão ser conciliados, né? Que é o ensino na forma híbrida. Então, o professor vai continuar com a questão do ensino remoto. As escolas se organizam nesse sentido, não vai ter só o presencial e nem só o remoto. Agora, para os pais que não se sentirem seguros, que a criança tiver uma comorbidade e quiser manter o remoto, vai ser garantido toda essa questão. Você acha que vai voltar a ter só aula presencial ou esse novo modelo de educação vai ficar? Eu acho que a educação à distância, a gente pode falar que o remoto é um EAD, né? Ela já vem sendo trabalhada em vários locais do mundo. No ensino de faculdade, ensino médio. Então, isso já tem um histórico, né, de dar certo. Porque tem muitas pessoas que não têm condição de frequentar a escola no presencial e ela vai se organizando para trabalhar com EAD. Eu acho que algumas questões remotas, elas vão ser mantidas, né? Mas para os pequenos, por exemplo, que não tem rendimento, né? Eles não sabem ainda, às vezes você manter a criança, eu tenho um colega de trabalho e a esposa dele, inclusive, é bom a gente falar isso. Ela é mãe e professora. Então, além dela fazer a parte remota dela, ela tem que acompanhar o filho nas atividades remotas. Sim. Então, olha a jornada difícil que ficou para essa mãe, né? E ele optou por agora voltar e mandar o filho para a escola presencial. E a gente vê essa dificuldade. Eu acho que a tendência é andar sempre de mão dada. Algumas atividades ainda podem ser mantidas remotas para o público que tem condição de acompanhar. Porque realmente, para a primeira infância, 0 a 3 anos, para a pré-escola, que a gente falava também, é difícil, né? Porque Sim. não tem um rendimento adequado. E para algumas faixas etárias também, eu penso que assim, os adolescentes aí, 12, 13 anos também, ainda tem muito a aprender, né, com o ensino remoto. Então, a evasão escolar, ela foi grande nesse sentido. E você não sabe também monitorar aquilo. Então, a responsabilidade do pai no ensino remoto, eu acho que ela é duplicada. Nossa, triplicada, quadriplicada. Porque você garantir que seu filho está ali, mas ele não está, ele está aqui, mas ele pode estar aqui no celular, ele pode estar fazendo alguma outra coisa e não está prestando atenção naquilo. Então, eu acho que fica até difícil para o pai fazer esse controle. Mas eu acho que a tendência é andar de mão dadas, né? A educação à distância, ela tem ganhado espaço. E é só esperar para ver o que o futuro nos reserva, né, em relação a isso. Nós estamos num processo de aprendizado, de construção. Né? Acho que a gente está construindo, né, uma nova metodologia, uma nova forma de viver, né? Viver e conviver com o outro. Verdade. Eu particularmente vejo com bons olhos o ensino à distância, virtual, até porque, guardando os devidos investimentos futuros que o governo vai precisar fazer nisso, é uma forma de disponibilizar mais conteúdo de qualidade para melhorar a qualidade do ensino, principalmente o público. Porque mesmo que a criança, o adolescente, o jovem volte para o ensino integral na escola, o ensino integral na escola, vamos supor que voltou totalmente à carga horária, com tudo aquilo ali. Muitas vezes a criança fica prejudicada porque um conteúdo extra que a escola particular tem, de um livro, uma discussão, isso pelo EAD pode continuar e melhorar, a crescer conhecimento. Então eu acho que, guardando as devidas proporções e investimentos, que é paulatinamente, devido ao tempo, não tem como, tem que ser gradativo, eu acho que no futuro isso vai ser fantástico. A gente pode até enxergar isso como um plus a mais, né? Sim. É porque hoje as escolas privadas, elas têm as aulas de reforço. Sim. Né? As crianças, às vezes, da escola privada, os adolescentes, eles frequentam a escola, inclusive, no domingo, né? Para atividades extras, para alguma questão nesse sentido. Então, na parte para atender a rede pública, municipal, eu acho que também pode ser pensado como um plus a mais, né? Como um a mais de conhecimento. Eu acho que isso é totalmente aceitável, sim. Pode ser discutido. E com isso nós vamos crescendo, né? Com discussões, com necessidade, porque a necessidade surge devido ao acontecimento. Às vezes vocês ficaram ali trabalhando tanto nisso daqui e aí vai surgir um aspecto diferente. Nós não conseguimos visualizar esse aspecto, né? Exato. Diante disso, quais as orientações que vocês podem passar para a comunidade
escolar na prevenção do Covid? Então, Ina, comunidade escolar, é bom a gente reforçar o que é essa comunidade escolar. Porque hoje pensa que toda a responsabilidade está centrada no professor. E no diretor, né? E no diretor. Então, comunidade escolar são todos os trabalhadores da escola. Desde a pessoa que vai lá lavar o banheiro, que tem um impacto gigantesco nesse processo, uma importância. Olha o risco que esse profissional da escola está inserido, né? Trabalhando com material biológico no banheiro. Então, desde essa pessoa que está ali, do administrativo que recebe o pai na escola, o gestor que está ali gerenciando, as vice-diretoras, né? As professoras, mas a comunidade escolar também é composta pelos pais. Pelos pais, né? Pelos pais. Então, novamente a gente traz à baila a discussão conjuntural do coletivo. Então, a gente não tem que esperar do professor a responsabilidade de cuidar do filho, né? Os pais também têm que já começar a motivar o filho e a capacitar ele para o retorno presencial. Então, os professores vão estar ali, eles vão estar preparados a fiscalizar, vamos dizer assim, né, a monitorar o uso de máscara, a garantir o distanciamento social na escola, a ensinar a utilizar ali o sanitizante de mão, vai estar disponível. Mas o pai também tem que entender assim, meu filho, ele sabe usar a máscara? Eu ensinei ele a usar a máscara e eu ensinei da importância dele estar de máscara? Será que o meu filho, isso é uma das coisas que o protocolo faz, que é a decisão do pai, quando ele é consultado para isso, para se fazer essas perguntas, né? Eu ensinei meu filho a garantir o distanciamento na escola? Então, a responsabilidade, de novo, é do coletivo. Então, a comunidade escolar, cada um dentro do seu papel e responsabilidade com aquele ator que é o aluno que vai voltar, seja ele lá de zero, até a criança de 0 anos, que a gente fala, mandar mais a roupinha para trocar, né? Os cuidados, os objetos pessoais. E a gente tem um problema em relação a isso, que as creches, quando tem, a situação de vulnerabilidade é tão grande que até os professores, olha, eles se envolvem tanto nisso, que até roupa para as crianças que não têm condição eles levam. Fralda descartável. Porque tem pai, até por uma questão social, que isso até o Conselho Tutelar é acionado nesse sentido, no serviço público que a gente vivencia, é uma realidade, da escola ter que arcar com a fralda descartável para aquela criança. Porque às vezes sai no final de semana e volta com a mesma fralda. Já aconteceu isso. Meu Deus. Né? Às vezes por uma questão social. Então, né? A gente sempre aciona o Conselho Tutelar nesse sentido. Então, a gente tem que separar as responsabilidades. O professor também, ele não vai fazer milagre se o pai, tudo que é ensinado na escola, não é ensinado em casa. Né? Então, a comunidade escolar, ela trabalha disso nessas medidas de prevenção. Ensinar a usar máscara, ter os insumos disponíveis e fazer essa avaliação global, né, da situação do aluno, dentro da escola e fora da escola. Isso que você falou é uma questão muito séria, porque a minha mãe trabalhou muitos anos como coordenadora de uma creche. E tinha crianças que se alimentavam na creche de segunda a sexta e no final de semana não tinham o que comer em casa. Tinha crianças que não tinham roupa, as coisas, e a creche corria atrás e arrumava doação e ajudava. Então, assim, é uma questão realmente muito importante. Que tem que ser tomada uma providência, porque não dá, já que não tem condições, não tem para mandar, como que faz? Essa é uma questão social, ela é bastante discutida, né, tanto no meio das escolas quanto na assistência social do próprio município. E aí a educação, ela se envolve até nessa questão social, porque ela já entra em contato com a assistência social visita a família, vê o que pode contribuir. Então, hoje a gente percebe a escola geralmente como um epicentro da garantia da qualidade de vida e saúde dessa população que está albergada. E tem professores que se envolvem tanto nessa questão que a gente acaba vendo histórias, né, dos professores, principalmente em creche, como você falou que tem experiência da sua mãe nesse sentido, que eles tiram do bolso para poder ajudar nesse sentido. Então, assim, a responsabilidade, eu entendo,
por mais que ela não seja vista, às vezes por alguns pais, porque as realidades são diferentes, né? A gente tem que ver o professor como uma extensão da família dessa criança, né? Sim. Então, se o pai tem medo de mandar para a escola, o professor ele faz muito mais, às vezes, do que está preconizado na carteira de trabalho, que a gente costuma falar assim, isso não está na minha carteira de trabalho, né? Mas o professor ele se envolve, tem essa vertente do ambiente escolar, então ele é muito mais que educacional, ele vira uma questão social. Né? Cuidado com a criança. Aquele extra que a gente acaba fazendo pela sociedade, né? Ou seja, a função social de cada um. Do ser humano, né? Isso é do ser humano. Tô lendo alguns comentários aqui, o Ivone, e o Francisco de Assis, ele tá falando justamente isso, que ele tem medo, né? Por pais que não têm consciência, leva os filhos para o supermercado, faz reuniões, e ele não faz. Aí ele fala, e aí, né? E aí que ele tá, o medo dele de fazer a exposição dos filhos dele, né? E a Estela Aparecida, ela fala aqui, ó, informações muitas vezes não divulgadas e nem conhecidas. Nós estávamos falando isso daqui antes da gente começar o programa, né? E o intuito do programa é esse mesmo, poder chegar muito distante, levando essa informação que muitas vezes não é nem questão do Estado não querer divulgar. O Estado tem um trabalho muito grande que eu acredito para desenvolver. A Ivone me mandou o tamanho do protocolo que é, e eu li aquilo tudo. Aí o Estado ainda, você me falou que tem disponibilizado publicamente todo esse protocolo, né? Então o Estado disponibiliza. Muitas vezes as pessoas também, Estela, elas não estão querendo ir atrás da informação, né? Por isso que muitas vezes a informação chega truncada, quebrada, né? E não chega de forma tão limpa assim quanto a Ivone tá passando para nós, que isso dá mais segurança, né? Eu espero que o Francisco tenha entendido tudo que a Ivone falou e que ele sinta segurança, né, de levar os filhos e entender o motivo, por que a escola reduziu o horário da permanência das crianças, que é para realmente higienizar, limpar e trazer segurança para aquela próxima turma que vai chegar ali. Exatamente. Eu fico muito feliz por todos os comentários aqui, viu? A gente agradece, né? Porque a pessoa, quando ela tem uma dúvida, um comentário, ela traz a gente para discussão. Então, quando essa criança, nessa questão, voltamos a falar do risco, é maior risco a família ir passear no supermercado. 5 membros da família, onde a gente sabe que tem pessoas de todos os tipos, em todas as condições de saúde, do que para um ambiente escolar controlado. E quando essa pessoa foi nesse evento em reunião, a barreira que ela vai ter é a escola garantir que ela esteja de máscara o tempo inteiro. Né? Isso. Que ela esteja de máscara. Hoje, os dados internacionais falam que é mais risco o adulto transmitir para a criança do que criança para criança e criança para adulto. Né? Adolescente aí nessa faixa etária pediátrica, de 0 a 19 anos. E aí é importante a gente lembrar, Ina, que também o Estado pensou na síndrome infecciosa multissistêmica pediátrica. Vocês já ouviram falar na SIMP? Olha, eu li, né, lá, e eu achei que ia ficar um assunto bem grande, né, pra gente falar, mas eu acho que você deveria falar mesmo. Então, para tranquilizar os pais nesse sentido também. Hoje no estado de Minas, na última publicação, essa síndrome infecciosa multissistêmica pediátrica, até nisso o estado ele está preocupado, capacitou aí, né, no protocolo tem, os gestores escolares já conhecem sobre isso, e a atenção primária que vai dar suporte ali, que vai ser o ponto de apoio, a gente vai falar na questão do monitoramento dos casos quando acontecer, para esse ambiente escolar, ela está capacitada para monitorar, né, qualquer criança de criança e adolescente de 0 a 19 anos em relação a essa síndrome. Hoje no estado de Minas a gente tem 150 casos, né, que foi a última publicação, tá lá no site, como falou, tudo é público, né, a gente tem que saber onde procurar. Isso. Às vezes falta divulgar isso também, né? Isso. Aí, né, eu até me comprometo com você de mandar uns links interessantes para esses dados, para você divulgar para os seus seguidores, né? Então, divulgar, tá lá, divulgar para conhecer, para ter acesso, para participar disso. Então, hoje as escolas pensaram nisso. Então, o primeiro sinal e sintoma que é comunicado à atenção primária vai fazer esse monitoramento. Essa síndrome, ela foi descoberta na Europa, né? Que as crianças começaram a ter febre recorrente, né? Essa faixa etária de 0 a 19 anos, por 3 dias. E ela comete também, né? Um órgão e 2 sistemas
né, orgânico do indivíduo. Então, pode ser febre associada a problema renal, a problema respiratório, circulatório, mas a maioria das crianças evoluem bem. No estado de Minas, a faixa etária, eu acho que, depois eu posso confirmar isso aqui para vocês, mas a faixa etária mais acometida é de 0, deixa eu dar uma olhadinha aqui, mas eu acho que até 4 anos de idade, 47% dos casos, né, disso é público, é divulgado esses dados no site, né, do Ministério do Governo de Minas. Então ele tem essas divulgações. Então isso está pensado. Então esses riscos todos foram meticulosamente calculados, né, quando a gente pensa até nisso. Até nesse fator complicante foram avaliados. Então é importante as famílias terem essa informação, esse plus a mais, né? Que foi pensado, que está sendo feito, que está sendo avaliado. Então todos esses critérios, com base nesses dados, eu acho que deve trazer uma segurança maior para os pais, né? É verdade. Eu acho muito bom quando alguém como você, Igor, se disponibiliza a estar trazendo um assunto desse de uma forma mais clara, mais simples. O nosso problema é isso, é transformar algo complicado em algo bem simples e disponibilizar para as pessoas. E colocar nos pais a responsabilidade. Se tem alguém na família com a Covid ou com qualquer problema, não manda para a escola. A gente até discutiu isso aqui antes, né? Que tem relatos já, né, de pais contaminados, né, Ivone, mandando os filhos para a escola. Essa denúncia chega como? Então, a Superintendência Regional de Educação, ela tem recebido algumas denúncias em relação a isso e até a dificuldade de abordar isso, né? Porque é uma questão que às vezes não é totalmente divulgada e é importante que os pais tenham consciência e o gestor escolar assim que ficar sabendo, porque tem o público ali envolvido que faz os exames no laboratório privado. Sim. E o laboratório privado ele é obrigado a notificar, né, para o serviço público aquele caso. Às vezes demora essa notícia chegar. Então os pais, eles fazem essa rede de denúncia, olha, o pai do fulano de tal tá positivo, a gente sabe, e tá mandando o filho. Nesse sentido, a gente está tentando estabelecer uma estratégia, né, com os órgãos de saúde pública para tentar fazer a investigação, porque hoje a epidemiologia, o setor de epidemiologia, ela tem essa prerrogativa de rastrear isso, de ver se realmente aquele caso foi notificado. Então a escola tem o nome do pai, tem o nome do aluno na ficha do aluno, então a epidemiologia vai fazer o rastreio. E aí é importante ver que essa conduta, ela é crime, né, doutora Ina, doutora Elias? Sim. Porque quando você tem ciência de uma doença infecto-contagiosa e você descumpre a sua quarentena, ou você é um contato próximo e sai, isso é crime contra a saúde pública, porque você está estimulando, né, a dispersão de um vírus que tem um impacto muito grande na saúde da coletividade. Então, nesse sentido, a gente está tentando estabelecer estratégias com a epidemiologia dos municípios. Vamos ter uma reunião, Gisele, que é a nossa coordenadora, né, juntamente com o Maurício Oliveira, charado, o professor Maurício, superintendente, né, ele é coordenador de vigilância e saúde, já alinhou uma discussão com a superintendência para a gente saber qual que é a melhor forma de abordar isso. A gente também não pode expor a família nesse sentido. Na verdade, assim, tudo que for pensado nesse sentido vai ser para proteção e não para punição, né? Porque a gente tem que pensar na proteção. E se o pai realmente está cometendo, né, um crime de mandar o filho, a gente tem que entender o que está levando ele a fazer isso. Será que ele está ciente do risco? Realmente mandar o filho, né, que é um contato dele para a escola? Então isso a gente está tentando estabelecer uma estratégia para dar segurança para todo mundo. Mas acontece. E outra coisa importante também de falar é a questão do contágio. Porque às vezes na família tem um contaminado, aí os outros fazem o teste deu negativo. Eu não estou contaminado, então eu posso circular. E a gente sabe que não é bem assim. Não é bem assim. Olha, quando a gente fala das mudanças de protocolo, por exemplo, o manual de diagnóstico que trata dos exames, né, padronizados, hoje que o governo ele disponibiliza para o setor público executar, ele já mudou 5 vezes, a gente está na 5ª edição. Então vamos supor que hoje, Elias, a gente está aqui, né, pode acontecer de eu ter tido uma contaminação,
E a gente não sabe ainda, porque o período médio de incubação da doença são 14 dias. Não adianta, se hoje, ainda vamos supor que ela começa a tossir e testou positivo. Eu tive aqui hoje. Não adianta eu fazer o exame imediatamente a esse contato. Amanhã, depois de amanhã. Porque o organismo do indivíduo, ele precisa de um tempo para ver se ele vai ou não desenvolver a doença. Para quê? Para que todos os exames disponíveis, né, porque ele tem uma sensibilidade, uma especificidade, ele tem ali para identificar no material coletado que tenha carga viral suficiente ou anticorpo suficiente. Então, se eu sou um contato de vocês, aí a Ina me liga, oi, Ivone, nossa, eu tô com sintoma, testei positivo. Eu já vou entrar na quarentena, porque eu sou um contato próximo de vocês. Porque mesmo de máscara, a gente tá mais que 15 minutos no mesmo ambiente fechado. Sim, no mesmo ambiente. Então, tem o critério para estabelecer contato. Imagina se não tivesse de máscara ainda e com distanciamento. Mas, de qualquer forma, eu sou contato e eu vou ser isolada por 14 dias. Hoje não tem recomendação dos órgãos de saúde pública de testar a pessoa sintomática, justamente por isso, que é uma testagem de forma aleatória. Então, para mim testar, se eu quiser saber, eu vou esperar 8 dias, aí eu vou buscar algum exame para testagem. E ainda, os exames eles foram feitos para testar a pessoa com sintoma. Eles não foram feitos para testar a pessoa sintomática, né? Porque você testa de forma aleatória. É igual a escola exigir do pai que faça uma testagem aleatória para retornar às aulas. Pode ser uma triagem? Pode ser uma triagem, tudo bem. Mas ela não pode se sentir segura com esse resultado. Porque hoje eu não tenho carga viral suficiente para ser detectado, mas amanhã eu tenho. Sim, né? isso mesmo. Então, isso tudo tem que ser ponderado quando a gente fala de exame. Então, nesse sentido, numa reunião familiar, a criança, o adolescente, o pai, o professor, ele tem que entrar em quarentena. E aí, quando ele manifestar sintoma, se ele for realizar uma coleta, né, para RT-PCR, que hoje é o padrão ouro para realização de vacina, o ideal é que ele seja testado do 3º ao 7º dia. Porque aí, de acordo com os estudos científicos, a capacidade daquele exame detectar o vírus, que ele vai ter uma carga viral suficiente para ser detectado no exame. Se for um teste rápido de antígeno, né, que é aquele com suave também, mas ele sai em 30 minutos, o ideal que seja ali, eu acho que se eu não estiver enganada, é do 2º ao 8º dia, né, de sintoma. De sintoma. Não é de forma aleatória, né, porque a gente não sabe qual que é a janela imunológica disso. Precisa de uma investigação epidemiológica. Então, para cada exame tem um critério. Então, a gente fala assim, não, eu tive contato com ele, vou testar amanhã. Então, você não precisa, você testa amanhã, depois, dentro dos 14 dias. Porque esse é o período médio. Tem estudos de referências científicas que falam depois de 20 dias, depende. Então, o 14 é o médio, que a maioria das pessoas que tiveram contato com o vírus leva para desenvolver sintoma. Então, essa questão é furada, eu penso. E da mesma coisa que é furada, a escola se embasar e ter segurança de fazer a triagem desse aluno com esse exame. Senão, ela tinha que fazer essa triagem todo dia. Todo dia. É um requisito a mais de segurança? Pode ser, porque serve para uma triagem. Porque você já pega um assintomático e já isola ele. Mas o ideal é que a escola mantenha a questão de segurança, de avaliação diária e periódica daquele aluno. Porque às vezes o exame te dá um conforto, fala assim, não tem, vou sair circulando. Aí daí 3 dias você começa a espirrar, tossir, nossa, mas aquele exame foi errado. Não. O seu período de incubação, quando você fez, que não tinha carga viral suficiente para ser identificado. Os de anticorpo, que é aquela gotinha que fura, né? Só depois de 14 dias é efetivo. Antes falava assim, 8º. No surto a gente até mantém esse período, porque é uma questão eventual que você precisa de uma resposta mais rápida, se for usar o exame de anticorpo, né? Mas hoje ele tem uma efetividade depois de 14 dias, não é? Então, a gente não deve se balizar só por isso. Então, por isso que não pode negligenciar o uso de máscara, de distanciamento. Os exames, eles são necessários, mas em situações específicas pensadas e calculadas. E para encerrar esse bate-papo nosso aqui, com muita informação de pessoas especializadas nesse assunto e que estão pensando, né, em colocar esses alunos com muito cuidado aí de novo nas escolas, em qual situação que o gestor da escola deve suspender o aluno ou de uma turma, um turno, ou a escola, fechar a escola de novo? Como que vai ser? A gente vai voltar que essa premissa padronizada no protocolo sanitário,
ela está prevista, né, na deliberação 129, publicada em 2021, na resolução 4506, que é obrigatória para toda e qualquer escola, privada, pública. Eu vou voltar a falar isso. Não é só para o público que essa regra vale, para as privadas também vale. Então é o seguinte, se numa turma tiver um ou mais alunos com sintomas, seja suspeito ou testado positivo, aí a gente suspende, o gestor automaticamente suspende a aula daquela turma. Por quê? Foi limitada aquela turma, aqueles casos. Certo. Agora, para o turno, suponhamos que teve aluno positivo, com sintoma, de várias turmas, daquele turno, e aqueles alunos tiveram contato no transporte, durante o intervalo, suspende o turno. E tudo por um período de 14 dias, que não é o período médio de incubação da doença. Então, a gente vai esperar aquele público, se vai manifestar sintoma ou não, nos 14 dias, para voltar, seja aluno ou professor. Se começou a espalhar na escola, tiveram vários alunos de várias turmas, em vários turnos, aí a gente já entende que é um surto na escola. Certo. E hoje, a nota técnica que prevê surto, ela foi recentemente atualizada, um caso positivo sintomático e mais 2 positivos ou não já caracteriza um surto. Então, já é uma prerrogativa diferenciada, tem que parar, tem que eliminar ali. A sala de aula, se fosse uma turma, já teria que fazer uma higienização, como já é uma rotina, não é uma questão de surto. Então, se eu tenho um aluno numa turma, um ou mais alunos ou professores numa turma, e eles tiveram contato, suspende a turma por 14 dias. Se foi num turno, várias pessoas ali, vários alunos de diversas turmas e tiveram contato, são caracterizados pela investigação epidemiológica como contato, suspende a turma inteira, o turno inteiro, na verdade. E se começou a ter casos em vários turnos, e essas pessoas se encontram, porque tem professor que trabalha de manhã, tarde e noite, Isso, né? Então, ele está ali naquela turma, ele foi contato da outra turma e da outra turma. Então, isso tudo é importante que o gestor faça essa análise junto com a epidemiologia para poder avaliar. Mas nessas condições, o gestor de escola pública, privada, filantrópica já é obrigado a tomar essa medida e comunicar a epidemiologia, a atenção primária, para monitorar os contatos. E tem um caso ainda, que embora não seja, que é assim... Por isso que é importante, e o papel da educação é muito importante nesse sentido, falar de forma bem rápida. E se a gente está na sala escolar e a pessoa entrou, então quebrou a barreira da temperatura, não diagnosticou nada, estava bem, e no decorrer da aula o professor ou o aluno passou mal, né? Teve um sintoma, febre, calafrio, mal-estar, porque a gente não dorme bem, e acorda mal no outro dia, da hora para outra você tá bem, você começa a sentir um calafrio. Então, o protocolo previu isso também. As escolas, elas vão organizar locais para segregar essa pessoa, dar um equipamento de proteção individual específico, uma máscara de melhor qualidade que é a cirúrgica, segrega ele, já comunica os pais, para o pai buscar, né? Até o transporte não vai ser junto com as outras crianças ou os adolescentes, ele vai ser segregado. Então, isso também já foi pensado nesse momento. Que bom. Muita informação, né, gente? É muita coisa. É muito zelo, né? Eu acho que, de certa forma, ouvindo tudo isso, para quem está assistindo agora, para quem vai assistir depois, eu acho que você conseguiu esclarecer para os pais, aqueles que ainda estão com uma certa insegurança em mandar os filhos para a escola, acho que você conseguiu pontuar muito bem todas as informações que a gente vai sentir mais segurança, tá, em mandar esses meninos para a escola. Porque como você mesmo disse, como nós mesmos sentimos essa necessidade, a vida vai ter que voltar ao normal. Que seja um normal com máscara, que seja um normal com distanciamento, mas eu preciso do contato com o outro, eu preciso desenvolver esse carinho, esse momento aqui que nós ficamos juntos, debatendo um assunto tão interessante, tão importante como esse para a sociedade como um todo, né? Eu acho que faltou só um detalhe para a gente fechar com chave de ouro. Só um detalhezinho. Nós temos uma rede muito grande de fake news, de desinformação sobre todos os assuntos políticos, de saúde, pessoas falando que não deve na hora que não deve, e levando a live e desorientando e desesperando certas pessoas. Contribuindo para a desinformação, né? Desinformação. Verdade. Passa para nós, por favor, o site
onde as pessoas podem pesquisar, ter acesso a essas informações de maneira segura, de maneira confiável, para fugir dessa desinformação generalizada que a gente vem sofrendo. Sim, hoje todas as informações que a gente tratou aqui está disponível no site da saúde, né, que é www.saude.mg.gov.br, no site da educação também de Minas. Eu acho que é mais fácil até fazer assim. Toda vez que tiver alguma dúvida, hoje a gente tem o Google como uma referência para buscar tudo, né? Sim. Porque às vezes não vai guardar o site. Então digita lá no Google assim, protocolo de retorno às aulas Minas Gerais. Site Saúde MG, site Educação MG. E aí quando vocês entram, já está bem destaque a questão do Minas Consciente, do retorno às aulas, dos protocolos, que aí já traz aquela informação. O site hoje do saude.mg.gov.br, ele traz em tempo real, através de umas planilhas, quando a gente vê, é bem especificado, o percentual de pessoas que já vacinaram em todas as regiões, por região, pelo estado. A questão no site da educação, a gente tem hoje publicado diariamente as escolas estaduais que já cumpriram a lista de tarefa, então está lá nominal. O pai pode entrar e consultar a lista das escolas. Se a escola do filho dele cumpriu todo o protocolo para poder voltar às aulas. Já está lá publicado, então isso significa que ela já cumpriu o protocolo para voltar. As escolas municipais e privadas, elas têm que se organizar com a rede do município. Então, ligar na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria Municipal de Saúde, também é uma fonte de informação segura. A gente, na Regional de Saúde, também fica ali ao lado do Berabão, pode entrar em contato com a gente lá, né? A gente tem o site da Avisa, da Vigilância Sanitária, eu vou disponibilizar ele para alguma dúvida que tenha, é o visa.ura@saude.mg.gov.br. Chegando as dúvidas pra gente, o que for de competência nossa a gente esclarece, o que não for a gente faz o fluxo com a Secretaria de Educação, então pode encaminhar para esse link também. Então se informe realmente, doutora Elias, sobre o que é verdade, não ouça, às vezes assim, vira um telefone sem fio, né? Maria morreu. Nossa, Maria morreu de quê? De Covid. Nossa, onde? Morreu em casa. Não, ela passou por isso, por aquilo. As histórias, elas vão sendo aumentadas, né, para gerar essa polêmica. Então, vão diretamente nos sites oficiais para buscar essas informações. E depois, como eu falei, eu vou me comprometer com vocês para disponibilizar esses links para vocês colocarem no Facebook, sim, no Instagram de vocês. O protocolo a gente pode disponibilizar, né, Ina, lá, para já baixar direto. Para quem segue vocês ter lá, então eu vou me comprometer de fazer esse fluxo com vocês. E também, de a partir de agora, a gente já mantém o nosso relacionamento, né? Claro. Então, todos os boletins que foram sendo publicados da nossa macro, que também está disponível no site da saúde, eu vou encaminhando para vocês publicarem e ajudar a gente na divulgação de informações reais e verdadeiras, né? Tá, joia, Mônica. Muito obrigado mesmo. Nós ficamos muito felizes de você compartilhar com a gente tanta informação de tanta qualidade. Muito obrigado. Eu quem agradeço, né, e digo novamente, eu não estou aqui, Ivone, né, eu estou aqui Superintendente Regional de Saúde de Uberaba. A gente tem uma retaguarda muito grande lá, com todos os demais setores, com a epidemiologia, com a atenção primária, com a saúde do trabalhador também, que é uma vertente muito forte nesse processo. Então, eu queria agradecer a oportunidade também de ter liberado ao Maurício Ferreira, né, nosso superintendente, ao Maurício de Oliveira, nosso coordenador de Vigilância em Saúde, Gisele, que é a coordenadora de Vigilância Sanitária, que teve contato com você também, né, Ina? Sim. Sobre isso e falar que a gente está à disposição, né? À disposição para contribuir, e para a gente foi um prazer e espero que tenha cumprido o propósito que vocês esperavam da gente. Não, e as nossas portas aqui estão abertas para ajudar na divulgação do que for preciso para informar. A gente agradece também. Pessoal, muito obrigada mais uma vez a todos que participaram aqui com a gente. Espero que a gente tenha alcançado o nosso intuito, que é de levar informação de forma clara e instrutiva para todos que estão aqui. E vamos divulgando aí. Quem assistiu a gente, por favor, vocês podem se inscrever no nosso canal Vitrine Social e Saúde, divulgar também o nosso trabalho. E todo aquele que aqui participou e quiser chamar a gente no direct, que a gente tem o nosso Instagram, Vitrine Social e Saúde, e quiser nos sugerir algum assunto para a gente estar falando aqui, nós também vamos acatar essas
opiniões, e aquele que quiser se dispor a vir aqui, trazer uma informação confiável, de forma transparente para a população, nós vamos ficar muito agradecidos. Um abraço a todos e até breve. Olha, semana que vem não teremos Vitrine Social e Saúde. Especialmente não teremos. Mas no dia 4/9, o José do Carmo, pastor e conselheiro tutelar, vai estar aqui falando sobre violência infantil. É importantíssimo a gente estar falando sobre esse assunto, levantando essa questão, e nós contamos com todos vocês. Fiquem todos com Deus. Um abraço, pessoal, e até lá.